Sua empresa já está adaptada à LGPD? Não? Talvez? Você não sabe? Então essa websérie foi feita para você, para sua empresa e para os seus colaboradores. Nela vamos te trazer de forma rápida e objetiva uma visão geral sobre a lei. Vamos falar também sobre as penalidades. Também vamos te trazer os impactos causados nas relações de trabalho. Vamos falar também sobre os websites, uma grande preocupação dos empresários. E por fim, vamos te trazer uma metodologia para você adequar a sua empresa à LGPD. Acompanhe os próximos vídeos e fique por dentro. Com a transformação digital dos mercados, uso de algoritmos, inteligência artificial, os dados pessoais passaram a ter grande valor na economia. Diante disso, inspirado no regulamento europeu, o Brasil instituiu a LGPD, lei que visa proteger o uso indiscriminado dos dados pessoais. A LGPD causa impacto em todas as empresas que de alguma forma tratam dados de pessoa física, então em qualquer empresa aberta hoje. Mas se olharmos para a lei como um todo, a gente vai perceber que há algumas bases legais que permitem o uso de dados. Então, vamos citar alguns exemplos. O caso do consentimento expresso, que é quando o titular dos dados permite que eu faça o uso dos dados dele para alguma finalidade. Quando eu tenho que cumprir alguma obrigação legal por algum motivo, ou ainda para a execução de contratos, eu também posso estar utilizando dados pessoais. Mas como eu comentei, a lei ela não busca proibir o uso de dados, mas sim limitar. E exemplo claro disso são os princípios previstos na lei. Vou citar 3 exemplos. Primeiro, o princípio da finalidade. O princípio da finalidade busca garantir que as empresas tenham um propósito legítimo e específico para o uso de dados e que esse propósito ele tem que estar muito claro para o titular. Além disso, também temos o princípio da necessidade. Então, o princípio da necessidade busca limitar o uso de dados exclusivamente ao que é de fato necessário. E também temos o princípio da segurança. O princípio da segurança busca fazer com que as empresas tomem todas as medidas possíveis e necessárias para assegurar que os dados da pessoa física estejam de fato protegidos. Então, esses são os 3 princípios basilares da lei e que nos mostram de forma muito clara que o principal objetivo da lei, de fato, é, sim, proteger os dados da pessoa física. Outros princípios que são importantes, mas que eles buscam garantir os direitos dos titulares dos dados, é o princípio da qualidade, que visa assegurar com que os dados que a pessoa física tenha em mãos de terceiros sejam dados verídicos. Também temos o princípio do livre acesso, onde garante a qualquer titular de dados a permissão ou o direito de consultar nas empresas que dados as empresas têm dele e por que as empresas têm esses dados. E também o princípio da transparência, onde as empresas precisam ser altamente claras do porquê elas estão usando esses dados. Então veja que o que a LGPD está trazendo não é simplesmente uma mudança dos processos das empresas ou até mesmo mudanças simples. O que a LGPD traz é uma mudança cultural empresarial no nosso país. Então nós vamos precisar aprender a trabalhar de forma a proteger esses dados e não usar indiscriminadamente todos os dados que temos em nossas mãos, em nosso poder. Outro ponto que quero deixar destacado para você é a importância de você ver a LGPD como um diferencial competitivo, uma oportunidade de gerar negócios. Isso porque se adequar à lei é cuidar dos dados pessoais dos seus clientes, dos seus colaboradores ou, olhando para num sentido mais amplo, cuidar dos dados da sociedade. Então, se adequar à lei vai te ajudar no processo de humanização da sua empresa, processo que é imprescindível nos dias atuais. Então, use a LGPD como um diferencial competitivo. Propague que você está adequado à LGPD. Propague que você respeita e cuida desses dados. Uma pesquisa realizada pela Cisco no ano de 2020, com aproximadamente 800 empresas de 13 países diferentes, demonstra que, de todas as empresas pesquisadas, 70% tiveram vantagens comerciais significativas por estarem adequadas à LGPD.
Dessas empresas, muitas tiveram um retorno de aproximadamente 2,7 vezes o valor investido. Entre os principais motivos para esses ganhos estão os menores custos com a violação dos dados, a redução de atraso nas vendas e também retornos financeiros mais altos. Então, usar a LGPD como um diferencial competitivo já é uma realidade e esse é o cenário ideal que você tem que usar para a sua empresa. É ele que vai te fazer usar essa mudança como um diferencial competitivo, como uma oportunidade de negócios. A lei está em vigor desde setembro de 2020, mas muitos empresários ainda estão em dúvida sobre a aplicação das suas penalidades, se elas vão ou não vão começar. Para saber mais sobre isso, acompanhe o próximo capítulo que vamos te deixar a par de toda essa situação. Até a próxima!